Oi, família! Como vai você? Tudo bem? Eu espero que sim. Eu desejo que vá bem você, sua casa, sua família, que seu coração esteja em paz com Deus. Muita gente tem perdido a paz justamente em família. Vê se pode. Muita gente casou para ser feliz e hoje está chorando dizendo: eu casei para ser feliz. Mas agora é o meu casamento um motivo de muita angústia, de muitas dificuldades. São realmente as dificuldades dos relacionamentos, as crises. Mas ainda mais triste é quando pessoas desistem de superar as crises, quando pessoas desistem de si mesmas e desistem de um relacionamento que nasceu para ser tão bonito. E nós queremos tratar desse tema mais uma vez aqui no programa com você hoje. Todas as vezes que nós anunciamos que o tema tem a ver com casamento, relacionamento, reconstrução, restabelecer a ligação, a conexão entre homem e mulher, muita gente chama a atenção de si para ficar junto e para buscar mais uma oportunidade de ser feliz. Afinal de contas, todos nós queremos ser felizes. Mas quando há o abandono dessa esperança, o que resta fazer? Portanto, fica aqui conosco no programa de hoje. Queremos conversar sobre o tema casamento feliz ou infeliz. Como sair dele, como superar as crises e como alcançar um casamento, um relacionamento onde possamos verdadeiramente dizer: aqui estamos seguros, aqui eu tenho paz, aqui é o meu porto seguro. Homem e mulher juntos construindo uma vida saudável para si mesmos, como casal, como indivíduos, para os seus filhos, para os que estão à sua volta. Afinal de contas, um casamento infeliz infelicita todos à volta. A família, os amigos, todos se ressentem. Assim como foi naquele dia quando muitos se alegraram quando nos unimos, quando nós nos desunimos, muitos choram conosco. Fica conosco, vai ser um bom programa para você que está passando por alguma crise ou você que está feliz no seu relacionamento. Inclusive, participa aqui com a gente. Deixe o seu recado na nossa página no Facebook, seja bem-vindo, trazendo da sua história, da sua experiência. Nós podemos nos ajudar uns aos outros, sem em nenhum momento dizermos que existe casamento todos os dias felizes, que nunca passou por nenhuma dificuldade, por nenhum ajuste. Não estamos falando aqui de algo romantizado, de algo que não existe. Nós queremos falar da realidade, pautados na realidade, mas pautados, sobretudo, no princípio de um amor que nasce no coração de Deus, para o meu e para o seu também. Então vai lá na nossa página, quando também estamos ali com o programa neste momento para você compartilhar com outras pessoas, para que tantas outras saibam que podemos juntos construir uma excelente relação, um excelente casamento. Bem-vindo a mais um programa com essa proposta, a proposta de ser feliz. Os meus convidados são palestrantes, são autores de livros e uma diversidade de material para ajudar as famílias a viverem felizes. A minha convidada é Dilene Ebinger. Ela é terapeuta de casais, master coach, casada com o pastor Ebing, que também participa do nosso programa hoje, que é pastor, teólogo. Eles estão casados há 30 anos e batem um papo aqui conosco hoje. Vamos falar um pouco deste livro que tem justamente o tema Casados e Felizes. Bem-vindos, tudo bem? Prazer recebê-los, Dilene, pastor Kezil. Tudo bem, Darleide, é um prazer, uma alegria poder estar de volta. Um abraço para todo mundo que está ligadinho com a gente agora. Obrigada. Tudo bom, pastor? Tudo bem. Prazer Graças a recebê-lo Deus. aqui. Que bom Que estar ótimo. aqui. Bom, por que depois de ser palestrantes, ajudadores, Brasil, mundo afora, chega um momento em que você se debruçou sobre esse tema, os dois se debruçaram sobre esse tema, casados e felizes. Qual é a proposta principal ao falar disso e transformar o que vocês falam há tantos anos, como terapeutas, como pastor, em termos de casamento feliz? Qual é o conceito de casamento feliz? É bem complexo, né, Darleide? As pessoas gostam de uma receitinha. Exato. Né? O que eu faço exatamente? O livro propõe algumas ferramentas, algumas coisas que vão realmente favorecer, ajudar uma construção de um casamento perfeito. Eu gosto, quando escolhemos o nome do livro, eu disse Casados e Felizes, e daí ele que fez a proposta de vamos colocar o casados e, né, e infelizes. Nesse caso. Por que você decidiu assim? É porque a maioria dos casais, estatisticamente, a gente comprova isso também pessoalmente, né? Os casais, a gente percebe que são infelizes, muitas vezes, no seu relacionamento, né?
Então, para poder chamar atenção e poder mostrar que pode ser riscado, o win, né? Para ser O que casados, estava infeliz pode pode ser tornar-se isso. feliz. Que existe a possibilidade, né? Exato. Você me falou de construir. Há quem pense que casamento pode ser alguma coisa que aconteceu e é feliz porque só aconteceu. Mas quando você me traz o conceito de construir, em que pega que muitas vezes os casais ou não constroem ou não têm essa ideia de construção e acabam por se perdendo no que eles esperavam ser um tempo de felicidade? A ideia, Darleide, é que depois de quase os 30 anos de casamento, a gente queria compartilhar um pouco a experiência e a possibilidade de não um casamento perfeito, mas um casamento que funciona, que dá certo e que é muito bom. E parte disso a gente foi construindo aí. A ideia hoje é muito assim, casei para ser feliz e eu espero ser. E até eu estava brincando e falando para ele, as pessoas casam e querem ser felizes como se compra um fogão e espera que o fogão faça comida, né? Essa possibilidade não existe. Você compra o fogão, você tem que comprar os alimentos, você tem que preparar o alimento, você tem que pôr para cozinhar, você precisa regular o fogo, você Desligar na hora certa. Desligar na hora certa, cuidar para não queimar. São tantos os cuidados que envolvem o fogão. Então, alguns é até divertido a gente pensar que a gente compra um fogão quando casa, põe ele na cozinha e fala, caramba, ele está aqui já 3 anos e não cozinhou nada ainda, se a gente não se movimenta em relação a isso. Da mesma forma o casamento. Alguns casam na igreja festas incríveis, festas belíssimas, e é para ser uma celebração, é uma coisa grandiosa mesmo. Mas sai dali e continua a vida sem prestar atenção a tudo que precisa ser feito, a tudo que precisa ser construído, tudo que precisa ser realizado. Então a pesquisa traz para a gente um dado que diz assim, 2% dos casais casados são realmente felizes. Usam o fogão, né? O resto compra e deixa o fogão lá esperando que o fogão faça sozinho a comida. Isso é impossível. Então vamos abordar alguns tópicos rapidamente que vocês trazem como algum ingrediente para que essa ferramenta faça diferença num casamento sendo construído para ser feliz. Convivência com pais e sogros é um fator importante nessa lida de um relacionamento, pastor? Deus deu para Adão e Eva, e ele já era casado, uma fórmula, 3 ingredientes, vamos dizer assim, 3 ferramentas. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne, né? Primeiro, deixar, depois vai se unir e depois serão uma só carne. Então, esse é o processo. Só que muitos não querem deixar o sogro, a sogra, né? O pai e a mãe, até os pais ajudam a construir um puxadinho, que nem a Dilane fala, né? Ficam ali pertinho, né? E isso é um fator que já começa errado. Trava. Alguns pais não se seguram, não se aguentam sem a interferência, né? É um novo núcleo familiar que surge. Os pais precisam ter consciência de que eles vão errar, de que vão se atrapalhar, mas que precisam construir isso sozinhos. O que tinha que ser feito já foi feito. Então não é plano de Deus essa coisa de ficar pertinho, grudadinho, juntinho. É agradável, até eu digo entre aspas, Darleide, porque depois a gente vê, primeira discussão, o marido gritando com a nossa filha, ou uma menina gritando com o nosso filho. Claro que dói, né? Claro que dói, que vai incomodar. Então, deixa eles lá resolverem. A gente fica de cá orando, a gente fica de cá torcendo, né? Até tem uma história assim, minha tia gostava muito de dizer a distância certa que se deve morar de um filho que casou, né? Então ela dizia, olha, você não pode morar tão perto que você vá de chinelo para lá e você não pode morar tão longe que precisa levar uma mala grande, né? Tem que ser uma mala média que fica pouco tempo. Mas Darleide, olha, quando eu me casei, durante muitos anos, né? Eu fiquei a 1000 quilômetros da minha sogra. E a gente estava muito bem, né? E ela também conosco. E aí continua sendo até hoje. Agora a gente mora pertinho. A distância faz esse se dar bem, né? Sempre.
Ontem, enquanto fazia o consultório de família na Rádio Novo Tempo, que acontece toda segunda às 10 horas da manhã, também tem consultório de família na Rádio Novo Tempo. Se não tem Rádio Novo Tempo aí na sua cidade, você pode baixar o aplicativo. Nós estamos o tempo inteiro fazendo de tudo para ficar perto de você, no rádio, na TV, enfim. Usa as ferramentas para que você aprenda ainda mais e continue com a gente fazendo essa caminhada de aprendizado todos juntos. E uma mãe escreveu, uma amiga, melhor dizendo, escreveu pedindo ajuda para outra amiga que está empolvorosa porque justamente o filho vai casar e ela não consegue imaginar o filho fora de casa, casado. Então você imagina a vida da nora, imagina se esses filhos moram perto desta sogra que não está conseguindo lidar com a ideia de casamento que ainda não aconteceu. Então isso é alguma coisa realmente muito séria. Temos um programa que eu quero indicar para você. Está no nosso canal, no YouTube também, chama-se Quando a Sogra Faz Mal. Aí tem quando a esposa faz mal, quando o marido faz mal, mas também tem quando a sogra faz mal. Faz mal para si, faz mal para os filhos, faz mal para os genros, para o relacionamento. Cuida disso. E aí você falou de construir o amor, que já citamos a necessidade dele, e alguns cuidados com o outro. Casar é cuidar do outro, mas não é assim... Vou casar para ser feliz? A gente não casa para ser feliz? Como é que você me pede agora para cuidar do outro, para fazer o outro feliz? Como assim? Essa é a ideia mais equivocada que existe em relação ao casamento, Darleide. E creio eu que as maiores dificuldades, os maiores dramas, o grau de infelicidade aumenta assustadoramente quando o pensamento é justamente esse. Eu vou casar para ser feliz. É um pensamento egoísta. Né? É um pensamento que centra nas minhas necessidades, no meu desejo, no meu querer, na minha vontade. E aí eu começo a tirar completamente o foco do meu relacionamento para ficar um foco completamente egoísta. E isso vai trazendo ao longo da vida conjugal aquela coisa que vai deteriorando mesmo o que a gente tinha no começo, paixão, podemos dizer assim. Vai estragando, vai maculando, vai criando uma resistência, vai criando mágoa, ressentimento, porque por que você fez isso? Isso não me agrada, isso me chateia, você não faz nada para mim, você só pensa em você. Então eu começo a vislumbrar o casamento de uma forma muito egoísta. Esse é o primeiro ponto para um casamento se tornar infeliz, é pensar, eu vou casar, mas eu vou casar para ser feliz. Qual seria o correto? Quando tem os casais, os noivos que querem casar, eu faço a pergunta para os dois. Escuta, será que é difícil fazer feliz a sua futura esposa ou seu futuro esposo? O preço para o casamento ser feliz, não, todo mundo pode pagar, mas nem todos querem pagar o preço. Né? Então, cuidar, dar uma atenção, um carinho, um presentinho, né? O cuidado. Todo mundo consegue fazer isso. Se ele desejar isso, vai fazer o outro feliz e você vai ser feliz também. Quando eu era solteiro, eu li na revista Antiga Mocidade, né? Essa frase aí. Se você pensa em casar para ser feliz, não case. Eu fiquei assustado. Mas daí dizia, agora, se você quiser fazer a outra pessoa feliz e fizer a outra pessoa feliz, você vai ser feliz também. Né? Então, esse é o caminho, né? É uma construção, Darleide. É por isso que a gente visa bastante construir o relacionamento. É algo que a gente nunca vai chegar lá no final, é um trabalho. E o cuidado, ele envolve essa construção. Casais que cuidam um do outro, que se importam, que ajudam, que servem dentro da relação, estão construindo um relacionamento. Casais que constroem algo para si, pensam somente em si mesmo, eles levam o relacionamento a uma destruição, a um fracasso. Então, o cuidado, ele é essencial. Você está com frio. E são coisas muito simples, básicas, que não custam nada, como ele disse. Não está acostumado, não quer pagar o preço, né, de ter um pouquinho de trabalho, mas não é o fim do mundo, né? Tá lá deitadinho, encolhidinho, chega e puxa a coberta e aquece. Você já tomou água, busca um copo. Que trabalho tão grande tem nisso? Então, é o altruísmo, é o desprendimento, é o pensar que no futuro, mesmo tendo filhos, festa, família, no futuro só acaba os dois, né? Os dois que vão chegar lá. Então é cuidar para isso. Darleide, alguns pensam, pastor é perfeito o casamento, né? Eu acho que a gente também, né? Mas no passado eu já sofri muito porque eu queria pegar no pé tudo que estava errado, né? O que não tá uma coisa fora do lugar. Que besteira, tipo assim, se tiver, que a gente ressaltar o que está errado ou tocar na ferida, né?
Então, para que isso, né? Pra que Exigir isso? do outro, por Isso, que não fez? Por que Cobrar. Isso, não cobrar, cobranças, né? Para que isso, né? Engole algumas coisas, né? E pronto, releva, esquece, tenta, né? E aí você consegue sobreviver, assim, viver muito melhor, né? Essa é a Bem postura parece. de quem ama. Atitude, é uma atitude, né? É a atitude, a postura de quem ama e não de quem gosta. Então, a gente precisa entender essa diferença dentro do casamento. Muitos casamentos começam e eles começam a trabalhar o gostar. Se você gosta, um dia você desgosta, porque, claro, quase 30 anos, diferenças muitas entre nós, tem muita coisa que ele faz que eu não gosto. Eu não, né, amor? Tudo que eu faço é quase perfeito, né? Há Não é coisas esse o suas que ela não raciocínio, gosta, não? mas tudo que ela faz Um você alemão com a ama. pernambucana. Ó. Imagina. Então, imagine, Darleide, que há muitas coisas que eu faço que também não agradam. Então, o que tem que nos unir? O amor. Independente se ele faz umas coisas que eu não gosto, mas eu o amo. É uma coisa construída, pensada, decidida. Não é uma coisa que, nossa, você fez isso, me chateei, que horror. Não pode ser por esse ângulo. Começar a brigar. Há algum tempo nós tomamos uma decisão em relação a isso. Né? Até tivemos uma conversa, falando, nós vamos nos separar algum dia por conta dessas coisas que a gente não gosta? Imagina. Aí ele falou assim, não. Eu falei, também não acredito que não. Falou, então, enquanto a gente tem energia, enquanto a gente sabe o que a gente está fazendo, o que a gente quer, vamos aproveitar a vida enquanto a gente é novo. Porque a maioria passa essa juventude toda discutindo, brigando, carregando ressentimento, destruindo o amor. Infelicitando a outra pessoa e a si mesmo. E a si mesmo, o pior é isso. Porque se fosse só trazer infelicidade para o outro, facilitava. Mas a união, a comunhão, o estar tão perto, espalha isso. E o pior que fosse só para o casamento, mas leva isso também para os filhos. E cria um ciclo vicioso. Filhos de casais infelizes, eu vou arriscar falar uma coisa dura, mas acabam por construir relacionamentos infelizes, porque é modelo, é aprendizado. Então, é triste, é doloroso, precisa ser quebrado esse ciclo, mas nem sempre eles conseguem quebrar o ciclo. Então, a história passa a se repetir. Por isso a gente tem que cuidar, que eu amo tanto os meus filhos que eu quero que eles tenham algo bom. Então, vamos trabalhar o nosso relacionamento para que eles aprendam disso, né? Então, o toque é que não é tão difícil fazer a relação fluir e ser feliz. Absolutamente. Precisa haver decisão, boa vontade, disposição para construir essa relação. Mas não é nada que não esteja ao nosso alcance fazer. E Precisa a maioria ter das esses vezes ingredientes. não envolve recursos financeiros. A grande maioria das vezes. Um sorriso de manhã, um bom dia, um beijo na boca quando acorda, um beijo de boa noite, né? Como é que é, pastor? Depois que eu faço. Escova o dente, né? Um beijo na boca à noite, na hora de dormir. Um deitar no ombro de vez em quando, um lembrar de trazer água. Isso não tem custo financeiro. É só uma disposição. E procurar desculpar o que é desagradável, o que aconteceu de desagradável e procurar relevar. Estou só sublinhando questões que vocês pontuaram para que não se perca. Presta atenção. Às vezes são questões pequenas que foram sendo acumuladas e hoje vocês estão colhendo uma crise muito grande, até de chegar a concluir que não se amam mais. Mas é que foram coisas muito pequenas somadas ao longo de um tempo que vocês não perceberam. Aos que não estão ainda nesse tempo de colher uma crise, presta atenção. Aos que estão passando por uma dificuldade em crise, ainda queremos dar um toque mais para vocês. Considerem rever, reavaliar e recomeçar. Mas para isso precisa haver a disposição de perdoar, de esquecer, de deixar, de pôr um ponto final, de não alimentar aquilo que não deu certo até agora. Acredite, é possível. Pastor, ia trazer alguma questão e eu te interrompi. Não está no livro aqui, mas quando a gente casou, a gente já pensou eu já pensei, já falei, em separar, né? E ela também. Crises as levam crises a que gente vem, né? né? Nós temos o DVD do consultório de família e um dos entrevistados no DVD do consultório tem o pastor Odailson Fonseca. E ele diz assim, não, eu nunca pensei em divórcio, eu pensei em assassinato. E aquilo chocou assim a muita gente, mas é um pastor. Não, ele estava usando de um exemplo muito contundente para dizer que mesmo sendo um pastor, mesmo sendo uma família pastoral, há crises importantíssimas. A diferença é como você conduz a crise, o que você faz com ela. Darleide, eu queria ressaltar assim, que há perfis que são mais resistentes ao perdão, ok? Então,
Então, é possível que às vezes você esteja casado com um homem ou com uma mulher que guarda mágoa, que tem mais dificuldade de perdoar. O que vai acontecendo na relação conjugal com uma pessoa assim é que você vai causando o afastamento, o distanciamento, a perda mesmo do relacionamento, do amor. E aí surge um pensamento: se eu casasse com outro, acabamos isso e vamos para outro, que são às vezes pensamentos muito comuns na vida de qualquer pessoa que é casada. Se eu tivesse casado com outro, e se a gente acabar o casamento e tiver outra opção, o que será? Eu gostaria de falar nesses 20 anos de terapeuta que não vai encontrar um casamento perfeito, a menos que você esteja sendo fortemente abusado, está apanhando, tem essas questões de abuso e violência, mas se são questões do dia a dia, de discussões, de desentendimentos, Vai transferir endereço. Exato, transfere endereço somente, troca esse parceiro, vem outro. Pode ser que não serão os mesmos erros, mas serão outros, porque não há perfeição. Nem eu sou perfeita, porque não posso perdoá-lo também, né? Porque não posso relevar algumas coisas. Vamos considerar o que realmente importa. Olha, essa chateação conduzida dia a dia dentro do casamento, ela envelhece, ela traz cortisol, que é um hormônio que é uma substância forte para a produção de câncer no organismo, ela diminui a capacidade neural, ela só traz malefícios. A gente se concentra tanto nisso, às vezes até pessoas escrevem para não esquecer coisas que o outro fizeram errado. Estou escrevendo aqui porque eu não quero esquecer o que você fez de ruim, de mal comigo. Então, não vai por esse caminho, né? Você que tá ligado com a gente, você que está assistindo a gente, nunca, não existe uma vez quando isso é bom. Nunca isso é bom. E não é por causa do outro, é um favorecimento próprio. É um adoecimento emocional para você, é destrutivo como ser humano, então foge disso. O melhor é pôr o joelho no chão, perdoar, recomeçar, renovar e não, sabe, eu digo sempre, o que nós temos de história construída, a gente tem muito mais de história junto do que já teve separado, Darleide. Ele sabe exatamente como foi os primeiros passos dos nossos filhos. Como que a gente vai trocar de parceria a essa altura do campeonato e perder toda essa construção que a gente teve, todas as histórias, tudo que a gente viveu? Então, Pastor Guezil, duas mulheres te roubaram a palavra, mas eu te devolvo. Então vou Fala. dizer, quando eu me casei, logo depois eu disse para a Dilene, se um dia a gente quiser se separar, vamos convidar na igreja do IASP, que a gente casou lá, as testemunhas, os amigos, para a gente testemunhar, dizer assim, olha, não deu certo, vamos separar. Os mesmos que a gente convidou para o casamento, convidar para a separação, para o divórcio. Isso realmente foi um acordo, Darleide. Em alguns momentos de crise, em que haviam pensamentos bem no começo, ele dizia, está disposto a chamar todo mundo que nós convidamos. E eu conheço meu marido, ele é um homem de uma palavra só. E eu também sou muito forte com as palavras. E eu dei a minha palavra para ele, que se isso acontecesse, realmente a gente chamaria. Quando estava bem, né? Quando estávamos bem, eu prometi, eu não tinha ideia de que um dia poderia ficar tão difícil como ficou, né, há muitos anos, e que ele iria me cobrar isso. Ele falou, você falou que se fosse assim, chamaríamos. Pastor, e por que lembrar desse combinado te faz chorar? Por que te emociona pensar que isso poderia ter acontecido, sei lá? É que todo casamento tem dificuldades, né? Alguns acham, não, vai ser tudo bem, tranquilo. Não, passa por dificuldades. Por isso que o gostar é muito vai e vem, né? Altos e baixos. Lá em cima nas nuvens, lá, né? É um sentimento, os sentimentos vão e vêm. Isso é normal todo mundo sentir. Mas o amor tem que ser um princípio que não muda, mesmo que esteja chovendo, com neblina, com sol, de noite, de dia, né? Seja o que for o clima, ou na tempestade em casa. Então, o amor permanece, o amor não acaba, né? Como diz a Bíblia. Né? Nós somos exemplo disso, Darleide. Sim. Por isso o nosso desejo de escrever, de mostrar que é possível. Não é fácil, ele disse no começo, um alemão e uma pernambucana, a coisa... É uma união poderosíssima. Amiga, e eu tô aqui assim, segura a onda, não chora, porque é um alemão chorando em rede nacional. Ou seja, para dizer de uma coisa tão tocante que é o significado de um casamento, de uma união, de um amor, e de saber que quantas vezes foi a misericórdia de Deus, o Espírito de Deus, que assistiu vocês nas dificuldades que viveram lá no começço do casamento. Sem dúvida. Bendito seja Deus por vocês,
pelo exemplo de uma vida que não faz questão nenhuma de dizer nunca passamos por crises, sempre aconteceu tudo plenamente lindo e maravilhoso, mas tem uma honestidade incrível de dizer quem nos sustentou foi o amor e o amor de Deus. O amor de Deus. E nós estamos aqui hoje por causa das crises. Olha isso. Né? Nós somos Você mais fez terapia fortes. por causa das crises. Fui fazer o isso. terapeuta né, a terapia familiar por causa disso. E as crises nos puseram onde estamos hoje. Então, Nos como ajudaram, dizer que a dar um crise foi impulso. ruim? Nos tornamos muito melhores, descobrimos um amor forte, um amor poderoso, um amor que vence barreiras. A crise, as pessoas hoje têm muito medo do sofrimento e da crise. Mas não é ruim a crise quando você usa a crise para o crescimento, né? E não para a desistência. Tá difícil, tá ruim, segue seu caminho, eu sigo o meu. Não, a crise nos uniu, a crise nos estruturou, a crise nos fez perseverar. E eu preciso dizer que é uma coisa muito forte que a família dele colocou nele, e a minha família colocou, que é assim, casamento Para a vida toda. é para a vida toda. Então, no momento de crise, nós nos olhamos e falamos, a gente aprendeu que é para a vida toda, então vamos fazer dar certo isso aqui. A gente precisa fazer dar certo. Né? Então, não foi porque não teve crise, mas foi por causa das crises que nós chegamos onde chegamos. São quase 30 anos, são 2 filhos, é muita história, muita mudança, e tá aí. Né? Tá aí. As pessoas dizem, nossa, já escreveu um livro um dia desse? Não foi um dia desse que nós escrevemos esse, né, meu amor? Não foi um dia desse. Já Esse começou aí a está ter sendo quase 30 escrito anos. faz tempo. A gente simplesmente desejou colocar ele agora, para ser benefício mesmo, para ser bênção, para ajudar, para dizer, olha, tem problema, tem dificuldade, mas é possível, olha nós dois aqui. É. Maravilhoso. Que programa, que programa. Muito bom recebê-los e ainda ouvi-los falar juntos de algo que é tão significativo e necessário para tantas pessoas agora. Pensar seriamente sobre o seu casamento, pensar seriamente sobre o relacionamento. Sabe onde está a declaração de que a nossa fragilidade espiritual está alarmante? Nas famílias. Mesmo entre os cristãos, há uma crise absurda, um rompimento de casamentos que se dá continuamente em todas as comunidades onde vou, onde não vou. Eu fico sabendo de famílias que estão se desfazendo, laços que foram feitos com o intuito de serem felizes, mas as crises, os medos, a não disposição, as dificuldades, o adultério, a infidelidade, a quebra do voto conjugal tem sido algo tão marcante mesmo entre os cristãos. Vê que dificuldade existe de compreender cristãos quebrando aliança e desistindo, quando nós temos a nosso favor a graça de Jesus para unir de novo, para refazer, para recomeçar. Nosso intervalo é bem rapidinho, já estamos de volta, não sai daí que a conversa é boa.